notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. Horas, começando aqui pela Rádio Hora, mais uma edição do Giro Notícias. Eu só quero começar o programa com essa mensagem. Você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Você só será criticado por alguém que esteja fazendo menos do que você. Quem disse isso foi o grande gênio Steve Jobs. E lembre-se sempre que mesmo tendo atingido o fundo do poço, você não tem a obrigação de continuar lá. Ressurja das cinzas, volte a ter o domínio da vida com planejamento, determinação, estudo e muita leitura. 12 horas, 1 minuto. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero falar sobre a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa, na minha opinião, é uma das mais difíceis pelo duplo sentido. Eu me lembro quando eu estava em Barra do Garças, vindo de Goiânia com a minha esposa, há alguns 30 anos atrás. Tive a oportunidade de ir passar nas missões indígenas, em Sangradouro, em Meruri, e eu morava em Corumbá nessa época, foi em 73 aproximadamente, e conheci um padre da missão salesiano que estava chegando lá para trabalhar em Sangradouro, e estava também baseado ainda na Barra do Garças, e jantando com o padre Alfred. Ele andava com um dicionáriozinho na mão, né, aprendendo o domínio da língua nossa, do português. E a gente é acostumado a falar gíria, você fala sem sentir, sem perceber. Nós terminamos de almoçar e tal, eu falei, Padre Alfredo, vamos bater um papo ali, né? Ele correu, pegou o dicionário e fez assim, não entendeu. Como bater um papo? Aí eu falei, desculpe, Padre Alfredo, vamos conversar, é a forma da gente falar. Então, essa diversificação na forma de se comunicar, palavras de duplo sentido e um monte de outras coisas que nós usamos com a nossa língua, o regionalismo, por exemplo, tem coisas que o nordestino fala que a gente não entende aqui, tem coisas que o sulista fala que a gente não entende, tem dificuldade. O cuiabano é a mesma coisa. O cuiabano, tchá, por Deus, uma chapa tchotchada no chão, na chácara de Tico Xavier. É o linguajar cuiabano. Corumbaense também, minha terra, tem o regionalismo. E isso tudo faz essa diversidade. É gostoso. Você vai num lugar, chega no Rio de Janeiro, quando eu mudei para lá, porta, e aí você escuta o porta, mesmo. Isso é gostoso, a gente amando e respeitando a diversidade, cai como uma luva nos nossos ouvidos. Isso é muito bom. Então hoje, dia da língua portuguesa, a gente tem que valorizar, tem que respeitar, tem que incentivar, tem que ler muito. Conversando com o Arthur Mário, nosso diretor de jornalismo, o Juca Ganso, patrimônio da Rádio Cultura, falecido já, deixou um legado na comunicação sertaneja dentro do rádio. E ele falava algumas palavras que ele criou, que ele inventou dentro da linha caipira. E ele tinha um profundo conhecimento da língua portuguesa. Mas no programa que ele fazia, A Hora do Fazendeiro, parava Campo Grande, na época não tinha rede social, não tinha uma forma de comunicar, e era através do programa dele que as pessoas aqui se comunicavam com as fazendas da região. E ele falava na língua do povo, para que o povo entendesse. Jânio Quadros também tinha uma forma peculiar de se comunicar. Por que o senhor bebe, presidente? Eu bebo porque é líquido, porque se fosse sólido, comê-lo-ia. Isso tudo é gostoso. Essa é a minha opinião, sou Gino Rondon, e baseado nisso, hoje eu recebo a visita
do Américo. Ele foi secretário de Cultura, Américo Calheiros, do município, do estado. E eu me lembro que eu passava por aqui e via grandes manifestações culturais. Falava, meu Deus do céu, quem que é esse cara que faz? É o Américo, você não conhece o Américo é o secretário. Nunca tive a oportunidade, porque sempre passava correndo, morando no Rio, morando em Rondonópolis. Mas como eu sou de Corumbá, eu sempre ia visitar parentes lá em Corumbá. E tinha muitos parentes, tenho aqui em Campo Grande. E nessas passagens eu sempre ouvia falar do Américo. Até que agora, nessa minha vinda para Campo Grande, que hoje eu resido aqui, graças a Deus tenho esse compromisso aqui com a Rádio Hora, tenho outros compromissos profissionais, através de um movimento da preservação da natureza, eu tive a oportunidade de conhecer na residência do Sulzer, que é meu amigo, é meu conterrâneo lá de Corumbá. Tive o prazer, a satisfação de conhecer gente bacana mesmo aqui de Campo Grande. E dentre essas pessoas está o Américo Calheiros, que hoje eu recebo com muito orgulho, com muito prazer aqui no Giro Notícias. Boa tarde, Américo. Tudo Boa tarde, bem? Gino. É uma alegria muito grande estar aqui com você, no seu Giro Notícias, que é um programa que mexe com o pensamento das pessoas, né? Com o conceito das coisas, das mais simples, das mais diferenciadas, né? E posso lhe dizer também que o prazer não foi só apenas seu em estabelecermos esse conhecimento. Também é meu, porque os comunicadores são grandes responsáveis pela cultura que nós temos, né? Você falou aí do Juca Ganso e ele deixou marcas dentro desse território. Por quê? Porque ele fazia parte da nossa cultura, fazia parte da nossa forma de ser, de agir e de pensar. E a língua tem a ver com tudo isso. Então nós vamos conversar bastante ao longo do Giro Notícias aqui na Rádio Hora. Agora 12 horas e 7 minutos, vamos com as dicas antes, porém, só registrando a equipe altamente comprometida do jornalismo aqui da Rádio Hora, no comando técnico Marco Antônio Marrom. Bom dia, Marrom, como é que foi de fim de semana? Maravilha! Márcio Pena, operador de vídeo, aqui você ouve e vê. E tá lá o Márcio comandando o vídeo. A produção do programa de Felipe Gotardi e Alex Nantes. A direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon. Cumprimento a todos em nome desta equipe altamente comprometida com o jornalismo de credibilidade, com o jornalismo sério do rádio brasileiro, através da Rádio Hora. 12 horas e 7 minutos, dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Bom dia, querido ouvinte, como vai? Como você está lidando com os inimigos das suas finanças? Vou te contar hoje sobre outro inimigo, a soberba. Veja só esse versículo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Está lá em Provérbios 16, 18. Você sabia que a soberba ou o orgulho nos afasta da verdadeira prosperidade e nos limita o acesso ao dinheiro? Porque todos nós somos muito bons e inteligentes, porém não somos autossuficientes. Ou seja, por melhor que sejamos, vamos continuar precisando dos nossos irmãos. Alguém sempre será melhor em algum ponto que ainda não sabemos tanto. Isso é normal e precisamos entender e aproveitar isso a nosso favor e em favor do nosso próximo. Quando nos ajudamos e buscamos conselho e conhecimento com quem pode nos ajudar em alguma área, estamos crescendo. Já a soberba nos impede e serve como um tampão em nossos olhos e ouvidos. Podemos acreditar que já sabemos de tudo e que ninguém tem nada a nos ensinar. Assim deixamos de crescer e acessar outro nível de conhecimento e entendimento. Com as finanças não é diferente. Quando achamos que não temos mais nada para aprender, que já sabemos cuidar muito bem do dinheiro, podemos sim estar caindo na armadilha da soberba. Querido ouvinte, veja se esse inimigo está te atacando e contra-ataque. Contra-ataque com humildade e vontade de aprender sempre. Eu conto com você e tenha um excelente dia. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. 12 horas 11 minutos.
Cristiane marca 3 em vitória sobre a Jamaica, hein? Que bolão que essa menina tá batendo. O Brasil venceu a seleção da Jamaica em sua estreia no Mundial Feminino de Futebol, que é disputado na França. Parabéns! O governador Azambuja tenta acelerar o projeto de ferrovia. Ele tem reunião nessa semana com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília, e o objetivo do encontro é destravar projetos de logística do Estado, como a ferrovia transamericana e o acesso à ponte de Porto Murtinho. Isso tudo pela Bioceânica, que eu ainda vou promover um evento. A gente já estava conversando com a equipe de jornalismo para trazer aqui algum deputado federal, alguém ligado à Bioceânica, que participaram de reuniões já com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, para falar sobre a Bioceânica, que vai encurtar, tudo bem, o caminho daqui até o Oceano Índico ao Atlântico, né? Saindo daqui, desde Santos, de Paranaguá, passando por Campo Grande, e essa estrutura que começou no governo do Zeca do PT, com o irmão dele, que é empresário, por Porto Murtinho. E agora eles estão aí querendo dinheiro para a ferrovia, a ponte também que está sendo construída. E eu só pergunto, a pergunta que não quer calar: por que não por Corumbá, que já tem ferrovia, já tem estrada, tem ponte, tem tudo pronto para também aproveitar essa bioceânica, que não vai levar só riqueza em termos de grana mesmo, de faturamento, de produtos, mas uma riqueza cultural sem tamanho, juntando o Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, juntando toda a nossa cultura latina. Por que também não aproveitar a estrutura que já tem pronta lá de Corumbá? É a mesma coisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na disputa pelos Jogos da Copa do Mundo. Campo Grande, na época com Putineri no governo, e Mato Grosso com Blairo Maggi como governador. E a disputa, os dois governadores queriam levar algumas partidas da Copa do Mundo, a última, aquela que foi realizada aqui no Brasil, para o seu estado, para a sua capital. E Cuiabá ganhou sem a mínima condição. A força, a habilidade, a estratégia do governador da época, Blairo Maggi, levou a Copa do Mundo, alguns jogos da Copa, lá para Cuiabá. Só que a cidade, a capital lá de Mato Grosso, não tinha infraestrutura, não tinha nada. Estava tudo por fazer, e Campo Grande já tinha quase tudo pronto. Ia ficar muito mais barato, ia ficar tudo mais fácil. Mas não, a força política do Blairo ganhou, levou para Cuiabá e foi um desastre. Não tinha nada pronto, não conseguiram aprontar, muito pelo contrário, o governador roubou muito, foi preso, ficou muito tempo, o Silval Barbosa, que era o governador da época. Foi um desastre para Cuiabá, as obras todas de perna para o ar, onde era para passar o metrô de superfície, o VLT, parou na primeira estação, não saiu nem da primeira estação, ficou a cidade toda, aquela buraqueira toda. Então não dá para entender essa cabeça do brasileiro. É lógico, a gente entende, né? Só não dá para falar. Quais são esses interesses escusos de ir por uma região, sendo que por outra já tem tudo pronto. Tem a ferrovia, tem a estrada, tem a ponte, tem a aviação, tem avião que vai lá para todos os lugares, tem estrada, quer dizer, ficaria muito mais barato. Mas tudo bem, a gente ainda vai falar sobre isso. E agora o Azambuja quer tentar acelerar esse projeto da ferrovia e também verbas para o acesso à ponte de Porto Murtinho. E a LDO a passos lentos na Assembleia Legislativa. É a coisa mais importante, eu costumo sempre falar, as pessoas não têm noção da importância da LDO. É a Lei de Diretrizes do Orçamento. É o que decide onde vai ser gasto, onde esse dinheiro vai ser aplicado, onde a verba vai ser investida. E lá na Assembleia Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tramita a passos lentos. O projeto tem que ser votado ainda no primeiro semestre. E nem sequer foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Os deputados ainda não receberam os projetos que devem ser votados. Ao contrário, na Câmara Municipal,
o projeto já está praticamente chegando ao seu final. O relator é o vereador Odilon de Oliveira Júnior, e já está quase pronto para ir à votação. Quer dizer, enquanto a Assembleia está parada com a LDO, que refere-se ao orçamento do ano que vem, na Assembleia já está quase pronto e já deve ser levado à votação para depois ser encaminhada para a Prefeitura, para a administração pública, para que o prefeito aceite ou não, veja também as mudanças. Então, enquanto a Assembleia não está andando com a LDO, a Câmara já está bem adiantada. E um detalhe para você que tem restituição de imposto de renda. Receita Federal abre hoje consultas ao primeiro lote de restituições. Serão pagos 5 bilhões e 100 milhões a 2.573.186 contribuintes. Você que declarou o imposto de renda que ficou com uma verba retida, faça consulta que a partir de hoje já será liberada a consulta ao primeiro lote de restituição. 12h18. Américo Calheiros, professor Américo, hoje é o dia da língua portuguesa. Tem muita coisa para a gente falar, Américo. Primeira coisa, você já cumprimentou os ouvintes da Rádio Hora, gostaria que você falasse da reforma ortográfica. O que mudou, o que não mudou, o que não conseguiu ser implantado? Essa reforma ortográfica, ela demorou vários anos porque pensou-se em acordo com Portugal, principalmente, que é a terra-mãe dessa língua portuguesa. Então, muitas coisas ficaram pela metade, assim, do que se pensava atingir, e outras coisas de menor porte, na questão principalmente de acentuação, de grafia, foram incorporadas a essa reforma, que, no meu ponto de vista, não alterou grande coisa no contexto geral da língua, né? Ou seja, falou-se muito e fez-se pouco. Aquele trema, os dois pinguinhos, né? Caiu. Alguns acentos em algumas palavras. Alguns acentos, alguns hífens, né? Então, quer dizer, na verdade, o que de significativo realmente houve? No meu ponto de vista, ficou-se nas fronteiras ortográficas e não num conteúdo maior que poderia ter sido efetivamente realizado. Embora que eu penso assim, que nós não temos por que ter exatamente a preocupação em promover determinadas mudanças, porque a língua em si, ela é dinâmica, ela não para, ela vai pelo próprio caminho que ela percorre, se alterando e buscando, incorporando novas palavras, novos jeitos, novas pronúncias, de acordo com a região onde ela está instalada, porque ela também sofre dentro de um processo de alteração pelo próprio fato de existir, né? E também pela própria caminhada mundial das coisas. Então, por exemplo, a língua portuguesa, hoje, nativamente, ela é falada por 250 milhões de pessoas, né? Já contabilizando as demais pessoas que se utilizam dessa língua, nós temos 273 milhões de pessoas que se utilizam da chamada língua portuguesa para se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma unidade inflexível nesses 9 países que hoje falam a língua portuguesa. E nem poderíamos ter, né? Aqui, a nossa forma de enxergar e de pensar as coisas é bem diferente. E a língua é isso, ela é fruto muito dessa abstração que a gente faz. Até chegar à palavra, você tem isso abstratamente, né, na sua mente, e
à medida que você faz o vínculo dessa abstração que se manifesta através da palavra, você dá sentido a esse conjunto de palavras, de sons, porque a língua ela não é apenas o léxico, ela não é apenas o dicionário e o conjunto de vocábulos, ela também é a fonética, ela também tem a parte gramatical. O conjunto disso é que dá esse formato que cada língua tem. Nós temos o nosso formato na língua portuguesa e, de alguma forma, somos fidedignos à língua portuguesa. E quando eu falo de 9 países em que se fala a língua portuguesa, são os países que obedecem, de uma forma ou de outra, todo esse conjunto de regras estabelecido pela língua nascida em Portugal e determinada por Portugal. Agora eu lhe pergunto, será que mudou alguma coisa tão profundamente na relação nossa com as palavras e na chamada alteração que foi feita, ortográfica, de tal maneira que nós tivéssemos falado agora com mais facilidade ou com mais dificuldade? Vamos começar pelo juridiquês. Depois a gente vai dar um passeio pelo regionalismo. Por que o advogado fala aquele palavreado que quase ninguém entende? É para não entender mesmo. Não poderia traduzir, não poderia ter um linguajar, uma forma de falar mais fácil? Bom, a gente tem... É uma cultura, é uma tradição isso, né? Eu acho que eu posso começar dizendo assim, vamos supor. Há uma linguagem que é a linguagem acadêmica, português acadêmico. Esse português acadêmico, ele atende a um determinado número de pessoas. É preciso, para que haja uma compreensão maciça e popular, que se decodifique isso de uma forma mais simples. Essa é a verdadeira língua, né? A língua que as pessoas falam, da forma como elas pensam e que elas alteram, a seu bel prazer às vezes. E o que é importante é acoplar dessa língua, sem dúvida, e o que não é importante passa. E muitas vezes até acoplado no léxico da língua, que é o dicionário, com a sua ordem alfabética, né? As palavras de A a Z, né? Mas que depois caem no desuso novamente. Esse é o dinamismo da língua. Não é diferente isso em cada área de atuação da nossa sociedade, né? Os advogados ou os juristas, os que trabalham com a legislação, também passam por isso. Eles têm uma linguagem que é a linguagem específica, estudada, com aquele fim. Muitas palavras em latim. Palavras, como se eles diz, usam, né? O latim, da onde a língua portuguesa veio, já também, como se diz, tem várias alterações da época dos conquistadores romanos que levaram a língua a distintos locais e países. Hoje, né, já não é a mesma coisa. Ou seja, a língua não é inflexível, ela está sujeita a mudança, ela sempre mudará. Depende das pessoas. Depende das pessoas, seja isso junto aos advogados, seja isso junto aos médicos, seja junto a qualquer segmento da sociedade que não deixa de ter o seu nicho específico de atuação e de forma de existir, mas que, no meu ponto de vista, isso não altera. A questão do juridiquês, ou do politiquês, ou de qualquer outra coisa, que pode impedir de uma forma ou de outra a melhor compreensão, isso já é outra história. Eu lembro que quando morava em Mato Grosso, uma desembargadora ia dar uma palestra lá na cidade de Tangará da Serra, num congresso jurídico. E ela me procurou, ela falou: Gino, eu sei que você dá treinamento de oratória, de comunicação e tal. Eu gostaria de fazer uma palestra completamente diferente, ir na contramão de tudo que acontece. Eu falei: você quer, a senhora, né, uma desembargadora e tal, quer encantar a plateia? Ela falou: eu não quero chegar lá e falar, aquelas coisas técnicas de lei. Para nós tudo bem, o advogado pode até entender, aqueles que não entendem fingem que entendem, fica por isso mesmo. Ela falou: eu queria realmente impactar. Bom, nós fizemos um treinamento com ela de comunicação, de postura, de tudo, e ajudamos na formulação, na elaboração
da palestra que ela iria apresentar, respeitando todos os termos da lei, números e tal, mas foi assim uma palestra encantadora, com vida. Ela deu vida àquele texto. Foi aplaudida em pé. Por que os outros não fazem isso? Por exemplo, o cuiabanês. A gente poderia dizer que existe o corumbaês. Então são todas as formas diferenciadas. É a mesma língua, mas tem alguns momentos que você pensa que não é. Que é o regionalismo que a gente vai entrar daqui a pouco. Vamos falar também da língua do marketing, que tem muitas palavras americanas que eles querem trazer, briefing, não sei o quê. Mas daqui a pouquinho eu estou conversando com o professor Américo Calheiros, porque hoje é o dia da língua portuguesa e nada melhor do que a presença do Américo aqui no Giro Notícias. 12h27. Campo Grande registrou uma redução de 30% nos casos de dengue. Que bom, os casos notificados de dengue em Campo Grande tiveram essa redução, 30% no último mês, segundo o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Saldo positivo confirma a eficácia das ações de enfrentamento à proliferação do mosquito. Parabéns, muito bom. 12h28. Alex Nunes, quais são as novidades? Vamos dar um giro aí pelo esporte com o grande Alex aqui no Giro Notícias. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos. E ontem aconteceu vários jogões, né? Assim, jogos incríveis. E o primeiro começou às 10h30 da manhã, que foi o jogo da Copa do Mundo Feminino. Mesmo sem a Marta, o Brasil conseguiu ganhar por 3-0, com Cristiane e Andressa se destacando, né? A atacante marcou o primeiro aos 15 minutos do primeiro tempo. Uma jogada linda que começou com a Andressa cruzando da esquerda e Cristiane de cabeça no canto da goleira jamaicana marcou o primeiro. O segundo foi aos 4 minutos do segundo tempo, quando Andressa novamente fez um cruzamento pela direita e Cristiane se jogou para marcar o segundo para a seleção brasileira. E o terceiro veio quando Cristiane soltou uma bomba no canto da goleira jamaicana e a bola bateu no travessão e cruzou a linha do gol, encerrando a partida por 3-0 contra as jamaicanas. E o próximo jogo vai ser na quinta-feira, dia 13, às 12 horas, contra a Austrália, no feriado, que dá pra galera aproveitar e assistir aí, né? Outro jogão foi o amistoso do Brasil contra o Honduras. Lembra quando que ele teve aquela vergonha, né, contra a Alemanha em 2014 aqui no Brasil? Lembra não, 7-1, isso mesmo. Mas ontem o Brasil disse que foi dar o troco, né? Mas deu contra a Honduras. 7-0, né? O jogo foi realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, e esse foi o último jogo antes da Copa América. E a Copa América começa na próxima sexta-feira, dia 14, às 20h30, no horário daqui do Mato Grosso do Sul, e o jogo vai ser contra a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Agora, aqui no Mato Grosso do Sul, as notícias não são tão boas assim, né? O Corumbaense e o Operário foram eliminados da Série D do Brasileirão. E o primeiro jogo foi no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O Operário recebeu o Atlético Patrocinense de Minas Gerais e ele precisava vencer por 2 gols de diferença e ainda tendo que torcer para uma combinação de resultados que o levasse à classificação. O Galo até que começou bem, o Dinho abriu o placar aos 38 minutos, mas a empolgação do Alvinegro durou pouco. Aos 24 minutos, o Eric empatou o jogo e 3 minutos depois, Luiz Fernando virou para os visitantes. Com o resultado, o Galo termina a competição na lanterna do grupo 11, com apenas 5 pontos. Já lá no estádio Newton Santos, o Palmas de Tocantins recebeu o Corumbaense e venceu por 1-0. O único gol... Palmas venceu o Corumbaense. O Palmas ganhou do Corumbaense. E o único gol do jogo foi marcado pelo Edson aos 43 minutos do segundo tempo. O Carijó, ele se despediu Ele se despediu, né? E ele, assim, só depender dele próprio, né? Não era igual o Galo, que precisava de outros jogos para conseguir ganhar. E ele ficou em terceiro lugar, no grupo 10, com apenas 7 pontos. E também se despediu do torneio igual o Galo, né? E deixa todos os sul-mato-grossenses muito tristes, né? Principalmente no Corumbaense, né? Sou natural lá da Cidade Branca. Alex Nunes, obrigado, um grande abraço, 12h31. O Humberto Ferretti
Meu amigo Marco Antônio Marrom vai informar aí que o preço da laranja voltou a cair. Tomate mais caro para quem gosta daquele tomatezinho com sal, que é muito gostoso, mas não é muito aconselhável para a pressão. E embarques de frango que ganham força. Vamos dar um giro rural aí com Humberto Ferretti. O clima mais fresco nos últimos dias derrubou a procura por laranja em São Paulo. Esse cenário, somado ao aumento da oferta de mercadoria da nova safra, só poderia dar em queda de preço. Pesquisa do CPEA aponta uma nova redução para R$ 18,00 a caixa. No caso do limão Tahiti, os valores também caíram, inclusive porque as exportações perderam força. E a caixa é cotada a R$ 13,00. No mercado do tomate acontece exatamente o contrário, principalmente na Bahia. O surgimento de traças nas lavouras pode derrubar a produção em até 100 caixas para cada 1.000 pés na região de Irecê. Com a oferta lá embaixo, o preço médio do tomate rasteiro para mesa, que há um ano ficava pouco acima dos R$ 20,00, hoje chega perto dos R$ 70,00. E por falar em praga, a peste suína africana que tira o sono dos chineses, de certa forma ajuda os criadores de frango do Brasil. Em maio, o total embarcado para o país asiático chegou a quase 55 mil toneladas e bateu um novo recorde, apontam dados do governo. Sem falar que o preço subiu. O quilo dos miúdos e dos cortes de frango foi vendido no mês passado a $2,55, alta na comparação com abril de 30%. Giro Notícias com Gino Rondon. 12h35. Vou conversar agora com o vereador e pastor Jeremias Flores, que ontem foi o dia do pastor e hoje, às 19 horas, tem uma sessão solene em homenagem ao dia do pastor, onde a comenda pastor Eliseu Feitosa de Alencar será entregue para alguns pastores que serão homenageados na Câmara Municipal de Campo Grande. Boa tarde, vereador e pastor Jeremias Flores. Meu amigo Gino Rondon, boa tarde. Satisfação ter esse espaço tão abençoado, em horário nobre, para falar desse dia tão abençoado. Boa tarde a você, a todos os ouvintes do programa Giro Rondon com Gino Rondon. Pastor Jeremias Flores, hoje a sessão solene acontece a partir das 19 horas aí na Câmara, né? 19 horas na Câmara, né? Nós teremos essa homenagem aos pastores, não somente aos pastores, mas às pastoras também, que com certeza de alguns anos para cá também exercem o ministério pastoral e estão aí pastoreando igrejas e fazendo a diferença junto à nossa comunidade. Pastor e vereador Jeremias, o mundo evangélico tem crescido muito ultimamente, né? Sim, sem dúvida. Hoje, por exemplo, vide a comunicação aqui em Campo Grande, a primeira emissora gospel, 24 horas gospel, a Rádio Hora, na qual nós estamos falando, que também investe no jornalismo de qualidade, no jornalismo sério. E esse crescimento das igrejas evangélicas em todo o Brasil é uma tendência de aumentar cada vez mais, na sua opinião, vereador e pastor Jeremias? Com certeza, Gino. Quero aqui em tempo cumprimentar o pastor Ronaldo, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui da nossa capital, nosso presidente, pastor Iriel Alencar, presidente da Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, e dizer que os evangélicos têm sim, é uma tendência natural, até porque nós não pregamos placa de igreja, pregamos aquilo que é a célula máter da sociedade, que é a família. Os pilares fundamentais que lamentavelmente têm se perdido, né, os evangélicos, especialmente aos líderes, né, que levam esse ensino para o resgate daquilo que é realmente de precioso na sociedade, que é a família. Até porque a gente sabe, dentro de conversas teológicas com líderes religiosos, igreja não salva ninguém, né? Não salva ninguém, verdade, João. O que salva é o que a igreja prega, que é Jesus, né? Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa é a mensagem da cruz que pregamos, né? O Cristo que veio, morreu e
ressuscitou e nos abriu a porta daquilo que chamamos a porta da salvação, que é através da graça. E que o mundo precisa muito, né? Porque o desamor que a gente tem vivido ultimamente com a violência, eu até nem gosto de comentar, mas não tem como. O ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais que morreram ontem, após serem baleados à tarde na entrada do Alvarenga, no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Esse Rafael era um rapaz, um jovem de 22 anos, foi ator, interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas do SBT, trabalhou em um comercial de televisão em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou em novelas como Pé na Jaca, Cama de Gato, Especial de Fim de Ano, Natal do Menino Imperador. E um absurdo, ele foi oficializar o namoro, um garoto novo estava namorando, foi até a casa da namorada para conversar com os pais da namorada. E o pai da namorada, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou lá onde ele estava conversando com a mãe da menina, ele, o pai e a mãe, já chegou com um revólver tirando a vida, atirando no ator, no rapaz que queria oficializar o namoro, no pai e na mãe dele, matando os três. Essa falta de desamor que a palavra de Deus, a função de vocês, líderes religiosos, né, pastor e vereador Jeremias Flores, é que o mundo precisa e muito, né? Precisa muito, Gino. É uma notícia trágica, né? E, lamentavelmente, é uma das muitas que nós temos vivenciado no nosso país. E a direção principal da igreja é realmente resgatar a estrutura que é a célula máter da sociedade, a família. Essa falta de amor que realmente tem trazido muita violência, causado muitas desgraças nos lares. E os pastores e as pastoras, as igrejas, todos os evangélicos, do modo geral, fazem um papel fundamental para a sociedade. E nós, hoje, eu, como agente público-político, já me rendia nessa situação. Hoje eu me rendo muito mais como político, que realmente as igrejas contribuem muito para que a sociedade possa ter esse equilíbrio que é o amor, aquilo que muitas pessoas não estão vivendo mais. E quando a gente vê a retirada, eu não sei, até gostaria depois de ouvir a opinião do ex-secretário de Cultura, professor Américo Calheiros, que está aqui conversando no programa Giro Notícias, pastor e vereador Jeremias. Cumprimentar ele, meu amigo. Um grande abraço, pastor. Satisfação, Américo. Satisfação ouvir sua voz, hein? Minha. A questão, pastor e vereador Jeremias, da não obrigatoriedade do ensino religioso dentro do currículo escolar, dentro das salas de aula. Quando vemos querendo colocar lá na grade curricular ensino de sexo, ensino disso, é bom, tem que conversar com a criança, tem que orientar. Porque se não aprender com pai e mãe, ou dentro de uma educação, dentro da legalidade, dentro dos bons costumes, dos princípios, ele vai aprender na rua de uma forma errada. E a mesma coisa, o amor, através da palavra de Deus, né, dentro das escolas. Poderia aumentar isso, o pastor e vereador Jeremias? Com certeza, Gino. O Estado diz a Constituição que ele é laico, mas ele não é ateu. Ele crê em alguma coisa, ele dá esse direito das pessoas se respeitarem as religiões, se respeitarem aquilo que se fala hoje muito sobre a ideologia. Nós respeitamos, nós temos os nossos fundamentos doutrinários, só que o Deus a quem nós pregamos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós, os seres humanos, fazemos, né? Até por questão de ser humano, mas Deus ele não faz. Deus ele quer que todos venham até ele, independentemente de religião. Religião, como nós dizemos no início da conversa, que foi até dito por você, e eu concordo plenamente, religião não salva ninguém. Porque a religião que foi quem crucificou Jesus na época, né? Então, quem salva é Jesus. Pastor e vereador Jeremias, tudo pronto? A sessão começa às 19 horas. Pronto, queremos convidar todos os ouvintes dessa abençoada rádio, que cerca de 70 anos foi Rádio Cultura, agora é a Rádio Hora, para quem ora e agora toda hora. A partir das 19 horas teremos o prazer, eu juntamente com o vereador Gilmar da Cruz, estaremos ali recepcionando todos os vereadores, aqueles que desejarem estar conosco ali. Estará presente a Orquestra Filarmônica da Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, Alfaade, na pessoa do maestro Paulo Silva. São adolescentes, inclusive a maioria, que são alunos da escola, um trabalho social que fazemos ali, que foram resgatados para estarem ali
louvando ao Senhor Jesus através de instrumentos, e a nossa orquestra, parte dela vai estar presente lá a partir das 19 horas na Câmara Municipal de Campo Grande. Muito obrigado, vereador e pastor Jeremias Flores, pela participação aqui no Giro Notícias na Rádio Hora. Sucesso aí no seu... Vereador, 12 horas e 43 minutos. Américo, essa situação... tudo bem, o Estado é laico, mas as pessoas não. Qual que é a tua opinião, você como profissional da educação, foi secretário, estava conversando com você aqui, quase 20 anos, né, de cultura aqui em Campo Grande, e continua fazendo o seu trabalho nessa área, na área da educação. O que você acha, qual a sua opinião sobre o ensino religioso, sem ser o ensino de igreja, de religião, mas a palavra de Deus, de levar, até para aumentar o amor, desenvolver esse amor entre a criança que será... A criança é o futuro do Brasil, eles que serão os vereadores, os professores, os políticos, os empresários, eles que farão a cidade, o estado e o país. Eu penso que a escola ela está, sem dúvida, hoje, muito assoberbada com inúmeras funções que também as próprias famílias passaram para a escola. E na questão da religião, eu penso que o primeiro espaço onde ela deva ser exercitada, ensinada, com carinho, com tudo aquilo que, com a crença e com a fé que cada um dos cidadãos tem, é primeiramente na casa, né? Porque aí é que nasce a compreensão maior do mundo, o respeito de um para com o outro e esse amor, porque muito do que a gente vê acontecendo aí é fruto de uma ausência da família na educação que tem que promover e que muitas vezes hoje está cada vez mais difícil de fazer isso, porque pai e mãe estão indo à luta, trabalhando às vezes 24 horas por dia, sem exagerando um pouco, mas a grande verdade é essa, e deixando então, transferindo para as escolas essa função. A escola, ela já é uma congregação maior de pessoas, né? E nunca será demais falar de amor, falar de religião, falar de tudo aquilo que possa promover a paz entre as pessoas. Agora, é claro que esse assunto é um assunto que vem sendo exaustivamente debatido, tem os prós e tem os contras, e a gente sabe que vai ainda amadurecer cada vez mais até chegar a um ponto de maior sintonia entre a família e a escola, para que isso não perca o objetivo maior, que é a formação de um cidadão de paz, de bem, um cidadão que contribua efetivamente com a sociedade melhor, sem violência, se possível, e com muito mais amor. Principalmente com os professores, como a gente tem visto ultimamente, aluno agredindo, batendo, faltando com respeito com o professor chega a ter medo de dar aula, né? Sim, eu vi ontem um programa fantástico, uma parte dessa... Um absurdo aquilo, né? O professor sendo agredido. E ali é um milímetro do que ocorre no Brasil hoje. Essa perda de respeito para com o mestre, isso aí que é decorrente também dessa, às vezes, de uma forma má, em que a legislação é muito mal compreendida, e hoje não é comum, não é difícil você ver uma criança falar, eu faço isso e aquilo porque você não tem poderes sobre mim, falando às vezes para os próprios pais, e imagine para os professores, né? Então, há um medo reinante hoje na sociedade brasileira, dentro das escolas, no que tange a essa insegurança latente e vivente no plano escolar e no plano da sociedade como um todo, né? Porque a escola ela vai só revelando aquilo que está acontecendo no tecido social. Eu me lembro que eu fui em uma cidade lá no estado de Mato Grosso para dar uma palestra a pedido da Secretaria de Estado de Educação. Cheguei na cidade de manhã, portão fechado, o guarda veio, pois não, o senhor é o professor, o Gino, tal, vem dar a palestra aqui. Abri o portão, entrei, falei com os alunos, beleza, numa boa. À noite, era para repetir a palestra para o pessoal do período da noite.
Aí cheguei por volta das 19 horas, o portão aberto. Estranhei, de manhã tudo fechado, aquela burocracia toda para entrar, à noite o portão aberto. Mas o guarda ali do lado, quietinho, sentadinho, eu perguntei para ele, eu falei, boa noite. Por quê? Ele falou, à noite a gente não pode fechar o portão, porque tem uma galera aqui que puxa um fumo e tal, e eles entram e saem a hora que eles quiserem. Se o professor falar alguma coisa, se eu falar, mas não pode sair, ele me bate, ele vem e quebra o portão. Então a gente já deixa o portão aberto, ele entra e sai a hora que ele quiser. Eu falei, que absurdo, a que ponto nós estamos chegando, né, Américo? E justamente às vezes a gente está vendo uma falta de regras por consequência de uma série de fatores, como esse que você relatou aí, e que permite uma situação de falta de controle total, né? Eu penso que a escola deva ser um espaço de presença contínua e de manifestação de todas as comunidades onde elas estão inseridas, porque a escola, à medida que ela agregar e congregar mais essa comunidade no seu seio, ela vai ter muito mais facilidade para realizar as suas atividades, principalmente se essa agregação for fruto de um diálogo permanente. Mas isso não quer dizer que você tenha que abrir mãos das regras que uma escola, que qualquer entidade, instituição precisa para que as coisas caminhem com a ordem necessária, né? E nesse sentido, o Brasil está um tanto permissivo por conta da falta de uma atuação mais severa nesse contexto. Indo ao encontro do que o presidente Bolsonaro deseja, seria mais ou menos por aí? Eu acho assim que você... Ter mais austeridade na forma. Eu acho que você não pode, por exemplo, na época que nós estudamos, eu, você, que somos contemporâneos, a gente via assim, que havia um respeito para com, não apenas os professores, com os inspetores, com as pessoas que trabalhavam na área administrativa, com todas as pessoas que compunham o corpo educativo de uma escola. Porque a educação não é feita só pelo professor, é o professor e cada um dos elementos que ali está. E, volto a dizer, a grande primeira educação se processa na casa, nos lares. Se essa pessoa essa criança vem de lá, às vezes, já sem uma educação que é fruto daquela convivência, e volto a dizer também que nem sempre isso é culpa dos pais, porque realmente é uma contingência hoje de fatos que levam as pessoas a não terem tempo de ter uma convivência com seus filhos. Então, veja que não é tão simples a solução dessa questão, mas isso não vai ocorrer enquanto não houver uma união maior de propósitos, de ideais, de objetivos e de comando entre escola e família. Enquanto tiver essa divisão entre escola e família, nós vamos ter isso aí. O Estado como um todo não vai resolver essa questão de fora para dentro. Américo Calheiros, professor, foi secretário de Cultura aqui em Campo Grande, do Estado, e hoje, dia da língua portuguesa, ele é o nosso convidado aqui no Giro Notícias. Voltando para a língua portuguesa, excelente esse passeio que nós demos aí pela questão da educação. O regionalismo, você começou a falar, por exemplo, o Nordeste tem a língua de lá, o Nordeste tem a de lá, o Norte, o Sul, aqui dentro de Mato Grosso do Sul, você vai em Corumbá, é a champilha, é a canastra de cerveja ou de refrigerante, que é a caixa, né, de... Cada lugar tem a sua forma apropriada de falar. Isso decorre de influências de línguas, por exemplo, lá em Cuiabá. Santo Antônio do Leveger teve uma época que foi dominada pelos franceses. E lá eles têm a prática de falar pão, framboion, como o francês fala. E uma vez eu li algo, quando eu fazia história na Federal lá em Mato Grosso, sobre essa tese de que a forma dos santo-antinenses, que nasce lá em Santo Antônio, falhou agora, quem nasce lá em Santo Antônio, falar dessa forma, e meu sogro e minha sogra vieram de lá, e eles falavam dessa forma. Já comprou pão? É um framboion, quando batem muito pé de flamboyant, aqui também em alguns lugares. O framboion, eu falo, ô francês, eu sou de Santo Antônio,
Tem a ver isso tudo, Américo? Olha, eu acho que é importante a gente não perder de vista, Gino, que a língua é um grande instrumento de comunicação. E, por ser esse grande instrumento de comunicação, ela é profundamente, e isso eu não posso abrir mão de ver, de conviver, de sentir e de compreender, com a questão cultural. A tal ponto que, às vezes, não se pode dizer se foi a língua que criou a cultura ou a cultura que criou a língua. Tal é o entrelaçamento existente entre esses dois segmentos, né? Por quê? Porque jamais um cuiabano vai ter a visão tal e qual eu ou você possa ter de determinados fatos, né? Mas a visão comum que se tem o que é onde você estabelece o caminho que todos podem se utilizar para se comunicar, está ali tudo refletido na língua, no léxico da língua, na gramática da língua e na própria pronúncia da língua. E essa pronúncia que às vezes ocasiona todas essas alterações, que também é fruto do quê? De um ato cultural. Então, não podemos perder isso de vista, não podemos perder de vista que há em cada região diversas influências. O Brasil é um balaio de influências de toda a ordem, porque nós tivemos aqui franceses, nós tivemos holandeses, nós tivemos ingleses, nós tivemos, enfim, em cada parte do país. Você vai, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tem uma área lá que é ainda hoje especificamente em que domina especificamente a cultura inglesa, dada a presença de ingleses que estão lá naquela região. Como no sul, muitos países da Europa. Aqui, quer dizer, isso aqui o Brasil é um retrato do mundo. Você tem aqui todas as formas de expressão, de manifestação, de fala, concorrendo ou contribuindo com a nossa própria língua portuguesa. E a nossa língua é tão forte, tão bonita, e tão romântica, e rica tão romântica, também, né? E rica, que ela agrega tudo isso sem perder a sua essência. Nós somos a língua portuguesa, a mesma que é falada em 9 países hoje do mundo, mas em cada lugar desse onde ela é falada, ela tem a sua coloração, ela tem o seu sabor, ela tem a sua maneira de se expressar, né? E por isso que eu digo, é difícil você deixar de ter uma língua tão dinâmica como a nossa, né? E é isso que dá a beleza que ela tem. E está perdendo um pouco, né, Américo? A gente vai entrar num outro assunto daqui a pouquinho, 12h56. Eu só quero falar que a insulina inalável foi aprovada aqui no Brasil. Quem convive com diabetes e necessita fazer uso diário da insulina sabe o que é conviver com as desagradáveis picadinhas da agulha. Agora, esse medicamento aprovado nos Estados Unidos desde 2014 promete dar fim às dolorosas injeções, fazendo o paciente apenas aspirar a insulina. A ótima notícia é que o medicamento começará a ser comercializado no mercado brasileiro já em outubro agora de 2019. E a ONU contabiliza 4 milhões de venezuelanos refugiados pela crise no país. As informações com Bernadette Druzian. Organização das Nações Unidas divulgou o número alarmante de refugiados da Venezuela em função da crise política e econômica. Foram 4 milhões de venezuelanos que abandonaram o país. Segundo a ONU, o maior contingente é registrado a partir de 2015, com 3 milhões e 300 mil migrantes. A Agência de Ajuda Internacional destacou a necessidade urgente de apoio aos países que acolhem os refugiados, principalmente na América Latina. Entre os principais, Colômbia, com 1.200.000 pessoas,
Peru com 700 mil, o Chile com 265 mil, Equador 250 mil e a Argentina 130 mil acolhimentos. Até março deste ano, 100 mil venezuelanos chegaram ao Brasil pela fronteira em Roraima. A Organização dos Estados Americanos prevê que mais de 5 milhões de imigrantes deixem a Venezuela este ano, fluxo migratório semelhante ao provocado por guerras na Síria e no Afeganistão. Giro Notícias. 12 horas e 58 minutos, já quase no finalzinho do nosso Giro Notícias. Governadores estão voltando a Brasília e amanhã eles têm uma nova reunião na Comissão Especial da Câmara para uma nova conversa, porque eles não ficaram contentes, né? Os chefes de governos estaduais desembarcam em Brasília para a 5ª reunião do Fórum de Governadores com o objetivo de afinar o discurso. A divulgação antecipada de uma carta pública na última quinta-feira pelo Fórum desagradou alguns governadores, principalmente lá do Nordeste. Reinaldo Azambuja também participa desse grupo de governadores. A pauta previamente distribuída do encontro em Brasília, extensa, prevê discussões em torno de temas que afetam diretamente o caixa dos governadores. Tem aí o Plano Mansueto, pacote de ajuda aos estados em dificuldades financeiras, a Lei Candir, que é a cessão onerosa, bônus de assinatura também, além da PEC 5119. Essa Lei Candir pega principalmente os produtores, passa aqui que são exportados e não fica nada para o Estado. A assinatura da PEC 5119, que trata da ampliação do Fundo de Participação dos Estados no orçamento da União e do novo marco legal do saneamento básico. Também fala da reforma da Previdência, que deve dominar a maior parte da reunião. E eles querem também que entre nessa reforma a diminuição dos salários dos servidores. Isso aí eu sou contra. É minha opinião, eu acho um absurdo. E eu acho que isso aí também não vai acontecer, não. Mas eles é que estão pedindo isso. Américo, nosso tempo está chegando ao final, mas tem muita coisa. Por exemplo, o brasileiro tem muitos vícios de linguagem, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. A nível de Brasília, a gente sabe que é em nível, e ninguém entra para fora, ninguém sobe para baixo. Quer dizer, falou, vou subir e acabou. Mas tem esses vícios, né? Sim, eu acho que tudo isso são coisas menores no contexto de uma língua tão grandiosa, tão bonita, tão saudável como a nossa, né? Essa língua que nasceu na região do Lácio, onde foi fundada Roma, que gerou, com Olavo Bilac, em um dos seus sonetos chamado Língua Portuguesa, a última flor do Lácio, inculta e bela, né? Então ele fala inculta porque ele já antevia uma língua em muitas transformações, né? O português é uma língua neolatina, ele nasceu do latim e foi a última, né? Uma das últimas línguas a nascer e que está passando por uma transformação. Não sei se daqui a 1000 anos, 500, 300, ela será a mesma, mas eu tenho certeza que originalmente ela vai manter muitas das suas características. O fato de a gente errar por excesso ou por falta, né, por redundância, não implica na força maior que essa língua tem. Eu acho que o importante é se comunicar. Agora, não vamos deixar a língua de lado, vamos estudá-la. Vamos ter amor à nossa língua, porque amar a língua é amar a sua cultura. Amar a sua cultura é amar sua pátria. Amar sua pátria é amar a todos que compõem esse grande país. Disse tudo. Américo, muito obrigado. Teria muito mais coisa para a gente falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo já está no limite. Muito obrigado mesmo, Américo Calheiros, professor, foi secretário de Cultura do município do estado, pela sua participação aqui no Giro Notícias na Rádio Hora. Eu agradeço de coração, Gino Rondon, e o meu grande abraço, o abraço caloroso nesse dia meio friozinho, a todos os seus ouvintes, aos ouvintes da Hora, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua comunicação grandiosa, direta e objetiva.
Muito obrigado, professor Américo. 1h, amanhã 7h tem Arthur Mário e o Jornal da Hora, e eu volto com toda a equipe. Tem no comando técnico Marco Antônio Marrom, operador de áudio Márcio Pena, a produção de Alex Nantes, Felipe Gotardo, direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação. Muito obrigado em nome desta equipe a todos. Bom final de tarde. Comunicação de Ronei Júnior daqui a pouco aqui na Rádio Hora. Até amanhã!